O carro estava no autopilot, ou seja, ninguém estava dirigindo o carro no momento. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Essa é uma questão inevitável para operadores do direito, juristas e filósofos. Quem é o culpado pela decisão tomada por um software de inteligência artificial? Vamos tomar como exemplo um caso que aconteceu em dezembro de 2019, mas cuja denúncia aconteceu só agora. Foi o primeiro caso de denúncia de homicídio doloso em carro guiado por software. Kevin George Aziz Riad, de 27 anos, estava em seu Tesla modelo S com uma mulher no carona. Ele estava no banco do motorista, mas alega que não estava guiando o carro, havia acionado o Autopilot, que é um software da própria Tesla que implementa a direção totalmente automática no Tesla. O Tesla, nessa situação, acelerou acima da velocidade permitida pela via e ultrapassou um sinal vermelho no subúrbio de Gardena, na Califórnia, atingindo um carro tradicional, um Honda Civic, onde estavam duas outras pessoas. As duas pessoas do Honda, Gilberto Alcazar Lopes e Maria Guadalupe Nieves Lopes, faleceram no local. As pessoas no Tesla sofreram ferimentos, foram levadas ao hospital, mas sobreviveram. O promotor da cidade considerou que a legislação local considera que o Autopilot, o piloto automático do Tesla, não é totalmente autônomo, e sim apenas um auxílio ao motorista. De fato, existe uma classificação de 5 níveis para sistemas de direção automatizada, e o Tesla é considerado apenas nível 2. Isso significa que, apesar do carro ser capaz de guiar normalmente em condições normais, o motorista é requerido a monitorar o carro o tempo todo, e se notar que ele está fazendo algo errado, tem a obrigação de intervir no carro. Portanto, mesmo o carro estando no piloto automático, o promotor acusou o motorista, Kevin Riad, de homicídio veicular doloso por dolo eventual. Esse tipo de acusação seria mais ou menos a mesma no direito brasileiro. Acidentes de carro que resultam em mortes tipicamente geram acusações de homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar. Porém, nos casos que o motorista está acima da velocidade, ultrapassa sinais vermelhos e etc., considera-se que a pessoa assumiu o risco do resultado, ou seja, o dolo eventual, e, portanto, vira homicídio doloso, bem mais grave. O resultado da acusação ainda não saiu, mas, segundo o promotor, como a direção automatizada é classificada como nível 2, ela é apenas um auxiliar à direção e a pessoa continua sendo plenamente responsável por tudo que acontece. O dilema não parece muito grande até aqui, certo? O problema é que a tecnologia não vai parar por aqui. Carros que dirigem de forma automatizada são algo novo. São poucos modelos, a maior parte deles ainda experimentais. A Tesla está na frente no desenvolvimento dessa tecnologia no mundo todo. Já disponibiliza em seus carros a opção de baixar o software de direção automática, o Autopilot, e tal software funciona muito bem, sendo um dos motivos para eu acreditar que carros elétricos são o futuro, independente de resolverem algum problema ambiental ou não. Expliquei isso no vídeo Grandes montadoras podem quebrar com os carros elétricos, mas nem todos os carros que dirigem de forma automatizada são iguais. Existe uma classificação na indústria para isso, são 5 níveis. No nível 1 é o chamado de assistência na aceleração. O carro fornece apenas algum apoio à direção do veículo, mas não consegue guiar o carro totalmente. Aceleradores automáticos se enquadram nesse nível. Mesmo carros a combustão costumam ter esse recurso. Você define uma velocidade, sei lá, 80 km por hora, e o sistema passa a cuidar do acelerador para você. Isso é útil principalmente em estradas, mas o motorista é necessário para conseguir guiar o carro. Além disso, se o motorista tocar no acelerador ou freio, o sistema se desliga e entende que o motorista está assumindo o controle. O nível 2 é chamado de automação parcial. O sistema automatizado de direção é capaz de guiar o carro. Trata-se de um aumento de complexidade importante, porque o sistema precisa monitorar muito mais do que algumas variáveis do carro, como velocidade e aceleração. Precisa interpretar o ambiente em torno, identificar carros e outros obstáculos à volta, porém o sistema não garante que consegue sempre
sempre interpretar todas as situações corretamente. Então o motorista precisa estar atento e, se notar algum problema, deve assumir o controle. Basta forçar a direção, tocar no acelerador ou freio que o sistema entende que deve se desligar e deixar o controle para o humano. É o nível que está o Tesla, embora seja realmente raro o sistema não funcionar, a ponto de ser comum ver pessoas dormindo na direção de um Tesla indo para o trabalho lá na Califórnia. O nível 3 é chamado de automação condicional. O sistema é totalmente automatizado e prescinde até do motorista prestar atenção. Ele não precisa fazer nenhum tipo de intervenção. Porém, se o sistema identificar uma situação de risco, por exemplo, começar a chover tanto que ele não consegue mais identificar nada próximo, ou começar a nevar, ou ele identificar um alagamento, enfim, qualquer coisa que ele não consiga seguir, ele vai avisar ao motorista que há algo estranho para o motorista poder então tomar controle do carro e fazer a decisão. Portanto, ainda é preciso, nesse nível 3, que exista um motorista capacitado sentado no volante do carro. Ele não precisa nem prestar atenção a princípio, mas se o sistema emitir um alerta, ele deve estar pronto para prestar atenção no que está acontecendo e assumir o controle do carro. O nível 4 é chamado de alta automação. O sistema é totalmente automatizado e não precisa de nenhuma intervenção do motorista em situação alguma. Se o carro identificar uma situação de risco, como chuva, alagamento, neve, se ele se considerar incapaz de guiar o carro, ele ainda é capaz de parar o carro em local apropriado e se desligar para evitar algum acidente. Portanto, não há sequer necessidade de haver um motorista capacitado no carro. Em caso de emergência, o carro vai simplesmente estacionar em segurança. Porém, o carro ainda deve ter um volante e a possibilidade de ser guiado por um humano. No nível 5, que é o máximo nível, é a chamada automação completa. O carro não precisa ter volante, não precisa ter acelerador, nenhuma forma de ser dirigido por um humano. O sistema é capaz de fazer tudo, mesmo em situações de emergência e coisas fora do controle, a ponto de prescindir de qualquer mecanismo de direção não automatizada. Aqui também, por óbvio, não há necessidade de motorista capacitado no carro. Nem teria para que ter um motorista capacitado, porque não tem nenhum volante, nem nada que alguém possa guiar aquele carro. Os carros da Tesla, como explicamos, estão no nível 2. Pode-se imaginar que até o nível 3 pode-se com relativa facilidade atribuir a culpa de um eventual acidente à pessoa que está sentada no banco do motorista. Mesmo que o grosso da direção seja feito pelo sistema, o motorista ainda é parte do processo de dirigir o carro. Porém, já existem várias experiências para se chegar no nível 4. O Uber tem uma iniciativa de carros totalmente automatizados para funcionar como um Uber hoje, só que sem motorista. Você pede o carro no seu celular, ele para próximo a você, você embarca, ele guia até o seu destino e te deixa próximo ao destino. Note que, neste caso, você não teria nem como guiar o carro se fosse preciso, portanto, não faria sentido atribuir culpa do acidente a quem está no veículo. Mas, nesse caso, de quem é a culpa se acontecer um acidente? O software em si pode ser considerado culpado nesse caso? Como é que você vai punir adequadamente um software? O fabricante certamente se isentará da responsabilidade. A quem ligar o nexo causal em caso de acidente? Repare, esses carros rodam com inteligência artificial, portanto, não se trata de um programador que colocou aquela decisão ali, um if alguma coisa, faça tal coisa. Foi a própria experiência da inteligência artificial que levou àquela decisão. Isso está fora do controle do fabricante. Essa mesma questão lógica se aplica a outros erros e violações do Código de Trânsito. Se um carro nível 4 ou 5 fizer uma ultrapassagem indevida ou aumentar a velocidade acima da permitida, quem deveria pagar a multa? Lógico, não é você, não foi você que tomou a decisão, não foi ninguém que tomou a decisão, foi um software. Quem é o culpado? Como aplicar a legislação de trânsito nesse futuro que agora não é tão distante? Eu não vou apresentar a resposta para isso aqui, vou deixar apenas a pergunta. Mas é preciso fazer uma outra observação. Sabe por que tem tanta gente usando Tesla no autopilot indo dormindo para o trabalho? Essas pessoas não são loucas de fazer algo arriscado. A verdade é que nós humanos dirigimos terrivelmente mal se comparado com o autopilot. Mesmo o sistema automatizado nível 2 tem um nível de acidente 10 vezes menor do que com humanos.
Portanto, não faria sentido uma lei, por exemplo, proibindo esses carros automatizados, porque na verdade eles melhoram a condição de trânsito, eles diminuem a possibilidade de acidentes. Até do ponto de vista do risco, quando chegarmos em carros de nível 4 e 5, será o melhor para todos nós. O fato de haver alguma dificuldade de responsabilização, por óbvio, não retira o benefício de um risco muito menor. O acidente com o Tesla, em que morreram 2 pessoas, infelizmente não vai deixar de acontecer. O risco é menor, mas não existe segurança 100%. Com milhões de carros automáticos rodando por aí, alguns acidentes acontecerão. Ainda assim, milhares de pessoas serão poupadas, retirando nossos precários cérebros biológicos dessa atividade de risco que é dirigir um carro. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Tício Imévio, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!